Você, médico que faz procedimentos na sua clínica, como laser, endoscopia, implante capilar, talvez você esteja pagando mais impostos do que você deveria. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu sou a doutora Larissa Manja, advogada vinculada ao Pacheco e Reis Advogados. Hoje eu trabalho com empresarial, sou responsável por mais de 50 CNPJs, e eu estou aqui junto com o doutor Pedro Reis, que é um dos sócios fundadores do nosso escritório e especialista em direito tributário. Aqui a gente está sempre pensando em novas formas dos nossos empresários pagarem menos impostos de forma lícita, e isso é plenamente possível. E hoje a gente vai tratar aqui sobre a equiparação hospitalar para clínicas médicas. Doutor Pedro, o que você tem para falar com a gente sobre esse assunto? Acaba, doutora Larissa, que nós temos recebido uma demanda crescente, né, das clínicas médicas, dos médicos para a equiparação hospitalar. Desde o final do ano passado, eu diria setembro em diante, a gente vê essa crescente, e eu acredito que seja em razão da reforma tributária. Está todo mundo muito antenado com as mudanças, com tudo de novo que a reforma tributária está trazendo, e aí acabam voltando os olhares para a equiparação hospitalar, que não é um assunto novo, Sim. não é um assunto que tem nada a ver com reforma tributária, mas a gente tem recebido essa demanda. Então, o assunto é bem pertinente para a gente conseguir alertar o público do que é possível fazer com a equiparação hospitalar. Com certeza, até porque essas clínicas vão ser afetadas pela reforma em outros âmbitos, né? Por mais que a equiparação hospitalar não tenha ligação direta com a reforma, a clínica certamente vai sofrer com a reforma. Então, se a gente tem um meio de fazer a redução dessa carga tributária, a gente precisa falar sobre isso, né? Exatamente. Doutor Pedro, eu queria que você esclarecesse para a gente, então, para quem que é essa tese? Quem que pode se aproveitar aí dessa equiparação hospitalar? Qualquer médico? Uhum. Na verdade, a equiparação salarial é uma tese jurídica que foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça já há alguns anos. Então, a gente fala que ela é um terreno perene, ela tem pouca probabilidade de dar problema na prática. Eu costumo dizer que todo mundo que tem uma clínica e que tem uma atividade médica, que tem algum tipo de atividade análoga à atividade hospitalar, pode se beneficiar da equiparação hospitalar. Porém, quando a gente está tratando de fisco, o principal ponto é a organização. Então, vamos lá. Primeiro, no foco da sua pergunta, quem pode se beneficiar da equiparação hospitalar? Como o próprio nome sugere, a lei cria determinados tipos de incentivos fiscais para certos nichos de atuação econômica. A equiparação hospitalar é uma delas, né? Então, o que acontecia na época quando se votou a norma? Hospitais fizeram uma manobra política, um lobby muito grande no Congresso, dizendo que, se continuarmos pagando impostos da forma como nós pagamos, o plano de saúde vai ficar mais caro, o serviço de saúde vai ficar mais caro para o SUS. Então, com esse arranjo político, criou-se um incentivo fiscal para hospitais. Qual que é a questão? Existem diversas clínicas médicas espalhadas no Brasil inteiro que fazem a mesma atividade de um hospital. Eu vou dar um exemplo do que tem aparecido muito para a gente. Clínica de transplante capilar. Está muito em voga hoje em dia, porque eu acho que o estresse está deixando os homens calvos mais cedo, os homens querem fazer transplante capilar, e essa é uma atividade análoga a uma cirurgia. A cirurgia é feita num pequeno centro cirúrgico dentro de uma clínica. A diferença é que o centro cirúrgico está numa clínica e não no hospital. Só que o benefício fiscal ele é relacionado ao tipo de atividade que você desempenha e não ao estabelecimento prestador. Então é indiferente se a atividade está sendo desempenhada no hospital ou numa clínica. O que importa é a atividade. Então, para generalizar e tentar entregar informação para todo mundo, eu dei o exemplo aqui de transplante capilar, mas são vários exemplos. Se a clínica médica faz uma atividade análoga à atividade cirúrgica, ela pode se beneficiar desse benefício tributário, desse regime tributário diferenciado, e que existe para diversas áreas. A gente está tratando aqui da questão médica, mas existe também para construção civil, existe para diversos outros segmentos. Entendi. E, doutor Pedro, esse benefício tributário, ele só se aplica para aqueles médicos que fazem procedimentos cirúrgicos, ou então aquele médico que faz uma aplicação de botox, que faz esses procedimentos, que não é só consulta, existe um procedimento, mas não é cirúrgico, ele pode se beneficiar? Também é possível. É bom a gente avaliar cada atividade Uhum. dentro da sua especificidade, né? E quando a gente
recebe um determinado caso de equiparação hospitalar, e acredito que os advogados que trabalham com isso também fazem, a gente faz uma análise da atividade da clínica de forma conjuntural, e a gente avalia quais procedimentos são seguros fazer a equiparação hospitalar, e qual procedimento que às vezes não vale a pena nem correr o risco. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, médicos que eventualmente estiverem assistindo vão entender isso. Na oftalmologia, é muito comum também que procedimentos equiparáveis à cirurgia sejam feitos dentro das clínicas. Correção de retina, que hoje em dia é feito por laser, é um procedimento cirúrgico, dá para fazer equiparação hospitalar perfeitamente. Mas existem uma série de exames e atividades oculares que a Receita Federal entende que são exames sim, de apoio diagnóstico, mas que são exames intrínsecos à consulta. Esse tipo de atividade a gente nem recomenda, por exemplo, alguém da área de oftalmologia tentar a equiparação dessas atividades. A gente vai aonde a gente tem um terreno seguro para caminhar. Entendi. E existe uma lista, algum lugar que as pessoas consigam consultar para saber se está coberto ou não? Se ele consegue ou não? Infelizmente não, né? Isso faz parte aí da insegurança jurídica do nosso país. O que a gente tem é um compêndio de decisões da Receita Federal, de instruções normativas ou decisões do próprio CARF, que aí nós, advogados, nós que somos da área jurídica, temos que estudar e sempre estar verificando que tipo de atividade pode ou não enquadrar. A gente tem um núcleo duro, que eu diria que são essas atividades análogas à cirurgia, que é perfeitamente seguro fazer equiparação hospitalar, e outras atividades a gente vai acabar dependendo realmente de um estudo, de analisar qual que é o posicionamento da Receita Federal, ou, eventualmente, posicionamento da Justiça, né, se for o caso. Entendi. Ok, o médico está assistindo aqui o nosso vídeo, verificou que ele pode sim se enquadrar. Como que ele vai fazer? Todo o imposto que ele declarar, ele vai poder fazer esse desconto, declarar menor? Ou então são só algumas notas? Como é que funciona? Ótima pergunta, esse é o grande busilis da questão, e a gente sempre também, uma das primeiras orientações que a gente passa a quem nos procura para essa finalidade. Contabilmente, a clínica precisa estar extremamente alinhada com o que é passível da equiparação hospitalar e o que não é passível da equiparação hospitalar. Vou dar um exemplo para você. A cirurgia de transplante capilar, ela vai enquadrar perfeitamente aquela atividade, aquela receita que a clínica teve com aquele procedimento, vai pagar menos impostos em relação àquele nicho de faturamento. Mas as consultas do médico não gozam desse mesmo benefício fiscal. Então, as consultas, elas são tributadas em uma base de presunção que é a regra legal. Então, a contabilidade, a clínica precisa ser muito organizada, ter um detalhamento do que vai ser ofertado à tributação pela regra geral e o que vai ser ofertado para a tributação no regime tributário diferenciado, que são as atividades que se beneficiam desse incentivo. Entendi, perfeito. Agora que a gente entendeu aí quem que pode se beneficiar e quais são os procedimentos, né, que vão se beneficiar, queria que o doutor explicasse para a gente quais são os impostos que vão ser afetados por isso, e qual que é a diferença é uma diferença muito significativa se a gente tem a equiparação hospitalar ou não? É ótima a sua pergunta, doutora Larissa, ela me permite fazer um gancho aqui explicando por que a equiparação hospitalar não tem nada a ver com reforma tributária, né? Tanto que é um assunto já muito debatido e um assunto já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo tipo de situação que nós estamos aqui discutindo. Equiparação hospitalar afeta sobremaneira a tributação sobre a renda da pessoa jurídica. Então, basicamente, eu estou tratando aqui de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? A reforma tributária, ela versa exclusivamente sobre tributação sobre consumo. Então, eu estou falando de ICMS, ISS e alguns outros tributos que estão sendo reformados. E RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, não está incluído na reforma tributária, tá? Então, essa é a distinção primordial. Sobre diferença de base tributária, né, de base de cálculo desses impostos federais. É uma diferença muito significativa. Só é difícil explicar, mas eu vou tentar, de forma bem sucinta aqui. Primeiro, só vale a equiparação hospitalar para empresas que estão no lucro presumido. Lucro presumido, como o próprio nome sugere, é uma forma que o governo encontrou, através das normas tributárias, de facilitar, com muitas aspas, a apuração e o pagamento de impostos por parte das empresas. Então, nesse tipo de regime,
O lucro da empresa, que em regra é aquilo que teria que ser tributado, ele vai ser presumido. Então a gente pega tudo que a empresa faturou, a gente vai aplicar um percentual de presunção de base de cálculo, que via de regra é 32%, tá? Então se a gente faturou 1.320.000 reais, é minha base tributável, e sobre 320 mil reais que vai incidir a alíquota do IRPJ, que aí varia de empresa para empresa, e a alíquota da contribuição social do lucro líquido. A alíquota efetiva é o que vai incidir sobre essa base, ok? Só que a base presumida na equiparação hospitalar, ela sai de 32% para 12,8% no caso de RPJ e no caso de contribuição social sobre o lucro líquido. Então reduz drasticamente. Eu estou falando que no caso do RPJ, que sairia de 320 mil, a sua base vai passar a ser 120 mil. Então reduz só no RPJ 1/3 do que a empresa paga a título de imposto de renda. Então a diferença é, claro, tem que ser calculado caso a caso, cada empresa tem uma alíquota efetiva de imposto, mas a diferença costuma ser muito significativa. Isso muda qualquer negócio e isso melhora a competitividade do negócio frente aos concorrentes, né? Com certeza, é algo que não dá para deixar passar, né? Não tem como a gente ficar pagando esse imposto a mais sem nem precisar, né? Exato. Doutor Pedro, eu queria, então, que o doutor compilasse aqui quais são os requisitos para que um médico saiba que ele possa ter esse direito. É claro que aqui a gente não dispensa, deixar claro que a gente não dispensa a análise por um advogado especialista e nem por um contador, porque é um trabalho muito conjunto do jurídico com a contabilidade, né? Mas quais seriam os requisitos objetivos? O primeiro passo é ter alguma atividade passível de enquadramento, né? A gente definiu aqui como núcleo duro essas atividades semelhantes ou análogas a uma atividade cirúrgica, né? Mas não só elas, existem várias outras. A clínica precisa estar totalmente regular do ponto de vista sanitário, tá? Então, inclusive no requerimento que nós fazemos a receita e depois no processo judicial, se a gente for recuperar alguma coisa que foi paga a mais no passado, que também é possível, nós apresentamos documento de fiscalização sanitária do município, etc., autorizando o funcionamento daquela atividade. Então, isso é muito importante. Ter uma contabilidade muito alinhada, no sentido de que as atividades que são passíveis desse incentivo fiscal precisam ser levadas à tributação no incentivo fiscal, e as outras que não são enquadráveis devem ser tributadas pela regra geral, e isso, eu diria aí, sobretudo, um controle muito continuado, doutora Larissa, de andar sempre na linha com tudo que é feito ali, porque se a Receita entende que você está pleiteando um benefício fiscal, ela já sabe que ela pode ir atrás para ver se você escorregou em alguma casca de banana para tentar te pegar e fazer uma autuação. Então, esses requisitos elementares que a gente coloca aqui no início, a gente precisa que esse cuidado siga dali em diante com a empresa, cuidando de fazer tudo certinho sempre. Perfeito. Doutor Pedro, essas são as perguntas que eu tinha separado para o doutor. O doutor tem alguma outra observação para fazer? Em relação ao assunto, não. Eu só diria que são poucas oportunidades que a gente vê em matéria tributária acontecendo recentemente, né? A reforma vai trazer um universo de discussões no mundo tributário. A gente ainda nem tem dimensão do tanto de problemas que teremos, né? Até a reforma ser efetivamente implementada lá em 2032. Mas a gente tem que aproveitar o que já existe e o que já é seguro de se fazer, como é o caso da equiparação hospitalar, né? Então, cada dia mais os tribunais eles têm sido mais refratários às teses tributárias, têm sido mais a favor do Estado. Então para o segmento médico, para o segmento clínico hospitalar, ela é um grande incentivo e não pode ser desperdiçado. As pessoas, os médicos, os empresários, né, do ramo não podem deixar essa oportunidade passar. Perfeito. Então, a mensagem que a gente deixa aqui de conclusão do nosso vídeo é que, se você é um médico que faz algum desses procedimentos na sua clínica que a gente mencionou aqui, ou algo que seja semelhante, ou ainda que você tenha dúvida se você tem esse direito ou não, se você está no lucro presumido, já entre em contato com o advogado da sua confiança, que seja de preferência um especialista em direito tributário, que tenha esse conhecimento, para que você possa levar isso adiante e não perder essa oportunidade. Perfeito, doutora. É isso, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aqui no YouTube. Até a próxima.